mensagens para vocês principais. A primeira, que eu acho do segmento ao qual vocês pertencem, acho que nos últimos meses eu tenho estado em muito evento, muita palestra, e é impressionante às vezes que a marca de vocês é representada como uma marca que exporta para o mundo o que é do Brasil, e a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz nesse país. Cada dia que passa eu sou mais patriota, então eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz. Vocês, como segmento de vocês, representam muito dessa jornada, muito dessa história, muito bonito ver o que a empresa de vocês está fazendo. E eu comecei há apenas 4 meses, então eu estou estagiando nessa função, então estou aprendendo a lidar com tudo isso, e está sendo um prazer enorme dentro dos desafios que eu propus para a organização. Um dos desafios importantes é a gente trazer cada vez mais os nossos clientes para dentro de casa, e a gente está cada vez mais aberto a ouvir os clientes. Então eu queria agradecer o time, na figura da Cris, mas representando a todos, por capitanear essas iniciativas e trazer vocês para dentro da ClearSale, porque de fato a gente está aqui com muita humildade, muita vontade de aprender e estar conectado com vocês cada vez mais. Então essa é uma jornada que a gente tem feito, esse é o segundo segmento que a gente consegue trazer para cá, então é com muito, muito orgulho mesmo que vocês estão representando para toda essa galera aqui da ClearSale este meu desejo cada vez maior de trazer e estar aberto ao mercado. Então, vocês são um símbolo para dentro da empresa. Vocês já perguntaram, mas como a gente faz para ficar cada vez mais com o cliente no centro? E eu falei, um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. E a partir desses exemplos a gente vai perpetuando cada vez mais essa ideia da ClearSale ser cada vez mais conectada. E outra agenda que nos ensinou de propósito, né? Não tem marcas mais bonitas para falar de propósito do que a marca de vocês, que eu acho que a gente tem um impacto social. E outro dia eu tive a sorte de estar numa Natura com o Zé, inclusive, e ele contando o impacto social que vocês têm na ponta para o Brasil. É algo que a gente tem que aprender e se orgulhar muito, porque eu trabalho com as revendedoras, o crédito, o acesso e tudo que vocês fazem é impressionante. Então, acho que para a gente que fala muito de propósito, é inspirador ter marcas como vocês aqui com a gente. E nasceu com o Pedro dentro dos grandes e-commerces, e a gente teve a oportunidade de criar um case muito único no mundo de colaboração no ambiente de fraude a partir dos grandes players. A hora que a gente conseguiu trazer os grandes players para esse efeito de rede de colaboração, a gente conseguiu criar um ambiente no Brasil muito melhor do que muitos países do mundo, mesmo sendo um dos países mais arriscados do mundo. Não sei como vocês conhecem, mas eu tenho usado uma estatística que para alguns segmentos, a gente tem operação no México também. E eu estive lá recentemente, e para alguns segmentos a gente deu uma aprovação no México de cerca de 65%, 60%. Para o mesmo segmento aqui no Brasil, a ClearSale consegue, junto com vocês, aprovar 98%, 97%. E por que eu uso o México? Porque o México é tão mais caro quanto o Brasil. E da onde mora a diferença, na minha opinião? Acho que também com a chance aqui, com o desejo até de mostrar um pouco mais do que a gente faz como propósito, né? Eu acho que a gente conseguiu no Brasil criar um ambiente de colaboração muito melhor do que em outros países, entendendo que a fraude não é vantagem competitiva e a gente tem que colaborar. Isso tem um pouco desse símbolo. Mas a ClearSale foi crescendo nesse e-commerce, e até brinco que teve uma vez PowerPoints falando que a gente tinha 90 e tantos % de market share das transações do e-commerce brasileiro. Isso era muito verdade naqueles e-commerces de livros e geladeiras, né? E a ClearSale fez um modelo muito legal, que é um modelo de full service, super bem sucedido no mundo, mas a gente conseguiu falar para muitos dos players vai trabalhar com o seu core de distribuição, logística, etc. E deixa que a gente te ajuda a fazer a gestão completa. E cada vez mais essa gestão hoje é colaborativa, né? Você tem uma quantidade de cientistas de dados, pessoas que trabalham com informações aqui que colaboram muito nesse processo. Mas a gente, com isso, moldou um pouco da cultura da empresa. A gente é uma empresa que é muito comitada com os resultados dos nossos clientes. Então a gente sim faz um monte de coisa, tem um monte de história, mas a gente faz isso muito preocupado com o resultado e o impacto que a gente gera para vocês. E aí, a gente sempre foi uma empresa que tinha um modelo de negócio muito focado de comitar o resultado com o cliente. Ao longo da história, quando a gente olha para a trajetória da ClearSale, e vocês são símbolo disso, há cerca de mais de 10 anos atrás, a gente começou a diversificar para outros segmentos. Então, muita gente ainda conhece a ClearSale como uma empresa do e-commerce, mas o e-commerce hoje é muito mais do que simplesmente aquele retail que entregava geladeiros e livros, né?
vocês são e-commerce, food delivery é e-commerce, muitos outros players são e-commerce. E aí a gente começou a adaptar um pouco o nosso processo para poder trabalhar com vocês, grandes bancos, segmentos de beleza e muitos outros segmentos. Também internacionalizamos, não sei se vocês sabem, que você tem mais de 2.500 clientes fora do Brasil, com muito orgulho também, exportando o nosso conhecimento de fraude. E a gente, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, com pandemia, digitalização, a gente teve um crescimento muito acelerado e a gente começou a estruturar a empresa de uma nova forma. Essa estruturação da empresa culmina hoje com uma empresa que está muito mais moderna do ponto de vista tecnológico de dados. Hoje a gente tem inúmeros componentes tecnológicos que podem ajudar vocês em qualquer desafio do ambiente de risco. Então a empresa hoje tem um portfólio de dados que se alavancou demais, então a gente conhece mais de 99% de todos os CPFs que vão fazer uma compra digital. Esse conhecimento se expandiu muito a hora que a gente cresceu em novos segmentos, então o food delivery traz uma recorrência enorme, a gente foi para mais bancos digitais, tudo isso foi trazendo mais informação para essa base de dados. A gente construiu muitos e muitos componentes tecnológicos, porque desde o início a Clearseio sabe, assim como vocês, que a fraude não se resolve com uma bala de prata, a gente precisa de muitos layers e muita tecnologia e dados para resolver a fraude de verdade, porque senão o fraudador encontra o seu caminho, e a gente desenvolveu muito, então hoje a gente tem um parque de inúmeros scores e dados, a gente que não só usado para fraude, mas também para crédito, vi que muitos de vocês trabalham com crédito também, ou trabalharam. A gente hoje é um score principal de um grande banco digital do Brasil, por exemplo. A gente tem também qualquer business de anti-phishing, muitos componentes tecnológicos que ajudam na cadeia de risco completo. A gente tem feito workshops com clientes mostrando tudo que a gente tem em todos os nossos cases. Em geral, os clientes falam, poxa, que legal, não sabia, acho que a gente pode fazer coisas juntos, e quanto mais colaborativo, melhor. Hoje a gente está organizado em 3 grandes unidades de negócio, uma unidade de negócio focada no transacional, no e-commerce, uma unidade de negócio focada em onboarding, que a gente chama de application fraud, todos esses outros ambientes, e uma unidade de negócio que está buscando novas teses de crescimento para Clearseio, uma delas crédito, outra cibersegurança, e outra, o que a gente chama de Embedded Finance, então toda a parte de PIX, real digital, identidade digital distribuída, tudo que vai ser o futuro da autenticação, a gente tem explorado novas alternativas olhando para o futuro, tá? Uma empresa que não para de inovar, uma empresa que tem um monte, vocês falaram aqui, muitos de vocês manipulam dados, aqui tem uma turma enorme também que manipula, e mais 200 por trás deles também. Então, a gente está numa trajetória de transformação muito intensa da empresa. Eu costumo falar que a Clearseio de 4 anos atrás não é a mesma Clearseio de hoje, e a empresa evoluiu muito, e mais do que isso, está muito aberta para fazer coisas junto com vocês, da maneira que melhor atender, colocando vocês no centro dessa... Muito orgulho de receber vocês aqui hoje, a gente está muito feliz, é um símbolo mesmo para a empresa, e obrigado por terem dedicado o tempo de vocês. E vai ser uma manhã de muitas trocas ricas, meu time. Com certeza, todos nós vamos aprender muito com vocês. Obrigado mais uma vez pela presença. Uhul! Hello! 1, 2, 3! Uau! Ai, que delícia! Uhul! Uau! Ai, o pessoal dos clientes não sabem, né?